Oi, tudo bom? Faz tempo, né, que eu não venho aqui compartilhar. Mas eu confesso que por esses dias eu fiquei pensando muito no que eu poderia falar com você, no que eu poderia levantar como um assunto. E, na verdade, eu fui levada a um tema que ele é muito comum, é recorrente, que é a questão dos seus resultados, né? Do que você espera quando você toma uma atitude, quando você olha para alguém ou para si próprio. E quase sempre a pergunta que é feita no nosso dia a dia, no passar do tempo, no passar dos nossos dias é: por que comigo? O que é que eu tô fazendo de errado? Por vezes a gente faz escolhas e a gente acredita que tomamos a decisão certa, que falamos a coisa certa, que agimos da maneira correta. E a maioria das vezes sim, né? A maioria das vezes você age corretamente, mas o resultado esperado às vezes não vem. Tem momentos em que a gente tem uma sensação de que para nós nada dá certo, que tudo é mais difícil, né? E quantas vezes eu ouço e quantas vezes eu mesma falo: por que comigo tudo é tão difícil? Deixa eu te falar uma coisa, é uma ilusão a gente crer num grupo de pessoas, numa pessoa específica, num projeto específico, livre de problemas, livre de empecilhos e de tempestade. Eu preciso te dizer que, de fato, para quem não quer pegar atalhos, para quem quer seguir o caminho que tem que ser seguido, o caminho que se faz necessário, realmente torna-se mais difícil. Mas eu não quero dizer só isso para você. Eu preciso te dizer que, por mais que o caminho pareça ser mais longo, mais difícil, árduo, esse caminho, sendo o correto, a escolha certa, te levará ao seu objetivo. Nem sempre da maneira que você quer, nem sempre no tempo que você quer, no tempo em que nós queremos. Eu preciso me colocar nisso. Dia a dia a gente precisa aprender a trabalhar isso nas nossas vidas. Vidas não são perfeitas, pessoas não são perfeitas. Porém, a gente não pode minimizar o impacto dessas pessoas imperfeitas. Nós não podemos minimizar o impacto das nossas vidas sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas, sobre a influência que a gente é na vida de outros. E eu quero falar um pouquinho de Paulo, que até os dias de hoje nos tem influenciado, né? Para nós que lemos a Bíblia, ou mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia ou conhece só alguns trechos, certamente você já ouviu falar de Paulo. Aquele que era Saulo e passou a ser chamado de Paulo. Teve não somente seu nome mudado, mas a sua vida de uma maneira assim significativa e profunda. E é engraçado que enquanto Paulo era Saulo, né, ele seguia um grupo de pessoas, tinha o mesmo pensamento de algumas pessoas, ele aparentemente tinha uma vida confortável, segura, tinha um status. E no momento em que ele toma uma decisão, ele tem esse encontro com Jesus. E ele toma uma decisão de mudar a sua vida, mudar a rota, mudar os seus planos e viver de acordo com aquilo que ele cria que de fato era certo, com aquilo que realmente era uma vida abundante, uma vida em que ele sabia que não seria só para esse plano, só para a terra, mas seria para uma eternidade. Ele passa a ser perseguido. É interessante que a gente vai lendo no livro de Atos, ele fazendo boas obras, né? E ele começou a ser perseguido. Aqueles que em um momento o tinham como o cara, por ele ter mudado a rota da sua vida, por ele ter mudado a sua decisão, ele passa a ser perseguido por esses mesmos que uma hora o acompanhavam.
E em dado momento ele é perseguido, ele é preso, e durante uma dessas prisões ele apela para Roma. Então ele precisa viajar. E com tudo isso, o interessante é que ele não muda a sua postura, a sua essência, ele permanece. Ele enfrenta a tempestade, quase morre afogado, até o momento em que ele encontra uma ilha. Aí a gente pensa, poxa, legal, né? Graças a Deus eu não vou morrer agora, encontrei um refúgio, um lugar seguro. E ele ali preparando a fogueira para se aquecer, de repente uma víbora o morde. Nossa, e agora? Depois de tudo, achei que ia viver, que ia ficar tudo tranquilo, vem mais essa. Quantas vezes é esse o nosso sentimento? A gente é cercado por pessoas, a gente tem uma grande influência, né? A gente tem apoio, mas existem fases da nossa vida, que talvez seja pela qual você esteja passando, em que a gente precisa mudar o curso, né? Precisa mudar o caminho, tomar decisões. E nem sempre essas decisões, por mais que pareçam assertivas, por mais que pareçam corretas, elas já nos geram fruto imediato. Independente do momento em que você esteja, do lugar que você esteja, se tá doendo, se não, independente. Uma coisa eu aprendo e eu quero compartilhar com você, é que o fator externo, ele não pode nos influenciar. Você não é o que te aconteceu. Pode ser que você tenha realmente tomado uma decisão errada, ou não, mas isso não te define. Isso não te define. Lembra do que eu falei lá atrás? A gente não pode menosprezar as nossas falhas e os nossos erros. O que a gente não pode fazer é ficar de braços cruzados. Se Paulo tivesse se rendido às acusações, se ele de repente tivesse titubeado, simplesmente passado sua vida toda sentado no canto chorando e dizendo ai de mim. É bom chorar, chora, desabafar, se você tiver alguém de confiança. Se não, há alguém que nós podemos confiar, assim como Paulo confiou. Uma coisa que eu aprendo muito na vida de Paulo é que em todo tempo, ainda que ele tivesse seus amigos, ou ainda que ele não tivesse ninguém, em todo tempo ele orava. Segunda lição, oração é a chave, é o segredo. Ou seja, primeira, você não é o que te aconteceu. E segundo, oração é a chave, é o segredo. E quando a partir daí você toma uma atitude de mudar a rota, assim como Paulo fez, ele poderia muito bem ter ficado naquele lugar e sofrer as consequências das acusações que estavam sobre eles e acusações injustas. Mas não, ele toma um rumo. E isso não significa que quando a gente toma uma atitude e se levanta em busca da solução, em busca de algo, de realizar, não significa que a gente tenha vivido, que a gente tenha vitória já de imediato, que tudo agora ficará bem, que nada mais vai dar errado. Não. Paulo passou por uma tempestade, quase morreu, ainda no final de tudo, teve a sua mão picada por uma víbora. Para quem sabe, cobra peçonhenta é perigo. Se não mata, arranca pedaço. Olha, e quando nós levamos essa mordida, ou quando nós temos essa sensação de que nosso sonho, nosso projeto, a nossa vida acabou, o que a gente tem para fazer? O que nos resta? Uma vez eu vi uma ilustração e eu quero trazer isso para você. Talvez você esteja como Paulo estava naquela situação, onde ele lutou, ele levantou, orou, seguiu o caminho em busca de uma solução. E quando ele pensou estar tudo bem,
que ele tinha pisado em terra firme, tinha encontrado abrigo, calor, uma víbora morde a mão dele. O que pode ser essa víbora? Pode ser impedimento, crítica, as dificuldades. E esses empecilhos da nossa vida, às vezes, né? O barulho dessa folha incomoda, atrapalha raciocínio. Não sei, mas imagina aqui, que essa folha seja aquela víbora que tá mordendo, que tá tentando matar, arrancar seu sonho, ceifar a sua vida. O que você faz diante disso? Às vezes é necessário a gente buscar força, para tentar amassar, minimizar esses impedimentos. E dói fazer isso. Dói, machuca a mão. Pode ser que, como Paulo, você leve uma mordida. Mas quando na oração você busca essa força, quando você entende que você não é aquilo que te falam, aquilo que te acontece, mas o que determina a sua vida é a decisão que você toma, a postura que você toma, aí pode ser que as coisas mudem de rumo. Aí então, aquilo que uma hora fazia barulho, incomodava, te acusava, tentava roubar a sua vida, já não tem mais efeito. Você não é o que te acontece. O segredo, a chave é a oração. É necessário tomar uma atitude. E ainda que palavras, que condenações, enfim, coisas tentem te atrapalhar, te morder, roubar a sua vida, matar o seu sonho, aniquile, amasse, para que isso não cause efeito na sua vida. E se você não consegue fazer isso, há um Deus que te dá força. E quando você se levanta em ação para mudar o curso da sua história, aquilo que vinha para te julgar, para te impedir, para te barrar, morder, matar o teu sonho, ceifar a tua vida, já não mais terá efeito, porque você está lutando com sua força, ainda que pouca, mas existe uma ação, tá? Não menospreze os teus defeitos, as suas dificuldades, porém não deixe que esses defeitos e dificuldades te barrem. Você pode ir além e você vai, tá? Fica na paz. Boa semana. Se de alguma forma essa palavra te edificou, se inscreve no canal, curte, compartilha. Tá bom? Fica na paz.